Olá, pessoal que está nos ouvindo. Espero que estejam todas e todos bem. Aqui quem fala é Isabela Ferro, eu sou estudante de Administração Pública na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e hoje eu estou tendo a honra de estar aqui com 3 convidadas maravilhosas para a gente discutir um pouquinho sobre tecnologias, uso de dados e direitos reprodutivos. Antes de apresentá-las, para a gente poder adentrar nessa discussão, é importante contextualizar que esse podcast faz parte da entrega de trabalho da disciplina de Sistemas de Accountability, ministrada pela professora Paula Schomer, no curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, e está sendo gravado no dia 6 de julho de 2022. A proposta dessa atividade baseia-se na escolha de temas de interesse dos grupos de trabalho que se relacionam com a accountability, para que sejam apresentados em sala de aula e que, posteriormente, resultem em algum tipo de publicação, artigos, podcasts ou vídeos. No nosso caso, a gente escolheu gravar esse podcast. Falando um pouquinho sobre a accountability, o tema pode ser conceituado como uma forma de prestar contas. Se refere à transparência e à responsabilidade no exercício do poder e relações entre os cidadãos, empresas e sociedade como um todo. Nosso grupo, composto por mim, Isabela, e minhas colegas Bárbara Becker, Maria Eduarda Machado, Melanie Finkler e Natália Nunes, optou por trazer discussões relacionadas com a temática de tecnologias e uso de dados. Conforme a data da nossa apresentação se aproximava, a gente iniciou algumas pesquisas sobre a temática e o momento culminou com uma semana bem difícil e complexa no que tange aos direitos das mulheres. O caso de uma menina de 11 anos vítima de violência sexual que foi induzida a desistir do aborto legal em Santa Catarina, a derrubada da decisão Roe vs. Wade de 1973 pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que garantia nacionalmente o direito ao aborto, e a audiência pública do Ministério da Saúde para discutir a cartilha, abre aspas, atenção técnica para a prevenção, avaliação e conduta nos casos de abortamento, fecha aspas, foram algumas das situações que trouxeram a discussão sobre os direitos reprodutivos à tona naquela semana. Entendemos por direitos reprodutivos a livre escolha e informação sobre tudo que envolve sexualidade e reprodução. Promover esses direitos contribuem para a proteção da dignidade, da autonomia, do direito à saúde e à equidade de gênero. É dever do Estado assegurar esse direito a todas as mulheres, mas no cenário brasileiro, a história não é bem assim. O quadro de violências aos direitos reprodutivos é extenso. Mas o que as tecnologias e o uso de dados têm a ver com esses direitos reprodutivos? É esse questionamento que Hannah Mesquita e Marina Garrote buscam responder em seu artigo denominado Direitos Reprodutivos e Vigilância. Seus dados podem ser usados contra você, publicado em 27 de junho de 2022 no portal Catarinas. A publicação pode ser acessada através do site catarina.info. Foi esse material que nos inspirou a trazer essa temática para reflexões junto à disciplina de accountability. Ainda que o assunto seja super delicado e difícil, estamos muito felizes em poder conversar hoje com a Hannah e com a Marina sobre essa temática e também com a Manu Halfeld sobre privacidade e proteção de dados. Meninas, super obrigada pela presença de vocês. Cheguem mais para esse papo e falem um pouquinho sobre vocês para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marina Garrote. Eu falo que eu sou uma advogada não praticante, porque eu sou formada em Direito, mas sou pesquisadora. Faço mestrado em Processo Civil na Universidade de São Paulo e sou especialista em Gênero e Sexualidade pelo Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu trabalho como pesquisadora na Associação de Pesquisa Data Privacy, que é Data Privacy Brasil de Pesquisa, desde junho de 2021, que é onde eu conheci a Hannah, e foi como nós decidimos escrever esse texto. Super, Marina, é uma honra te ter aqui com a gente. E agora eu queria chamar
a Manu Halfeld também para se apresentar. Manu. Oi, pessoal. Um alô para todo mundo que está ouvindo. E eu sou a Manu Halfeld, eu tenho 25 anos. Atualmente eu trabalho numa ONG que chama SaferNet Brasil, como especialista em privacidade. É uma ONG que busca lutar pelos direitos humanos na internet, com foco na promoção de direitos de crianças e adolescentes. Eu sou graduada em Direito pelo UFMG e atualmente eu faço mestrado no curso de Ciência Política. E eu super honra estar aqui de novo. Obrigada às meninas pelo convite. Incrível, Manu, é uma honra te ter com a gente. E agora eu queria chamar a Hannah para se apresentar também. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todas, todos e todes que estão nos ouvindo. Me chamo Hannah Mesquita, sou advogada e pesquisadora na área de proteção de dados, privacidade e tecnologia. Sou formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Faço parte do grupo de pesquisa Legalité, também da PUC-Rio, que é focado em proteção de dados, direito e novas tecnologias. Já trabalhei na área de compliance, LGPD, e hoje atuo como pesquisadora júnior na Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, junto com a Marina. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Gente, quanta mulher incrível a gente reuniu hoje, hein? Então, vamos logo para esse bate-papo para entender um pouco mais sobre os estudos e os trabalhos delas. Marina, a gente acompanhou na última semana as reverberações da publicação de vocês no Portal Catarinas. Primeiramente, parabéns pelo super trabalho, né, e pela relevância das reflexões que vocês trouxeram à tona na publicação. Eu gostaria de ouvir um pouquinho das autoras, o que inspirou a escolha da temática e qual a importância vocês enxergam nessa discussão sobre a conexão entre as temáticas de uso de dados e direitos reprodutivos. Bom, na associação de pesquisa, a gente já estava discutindo há um tempo uma ideia de justiça de dados, né? Então, essa é uma perspectiva que está mais presente no que a gente chama de norte global, né, na Europa e nos Estados Unidos, mas que a gente está discutindo um pouco num contexto brasileiro, que liga principalmente questões de justiça social, de dados e como as questões dos dados podem afetar de maneira diferente pessoas que pertencem a diferentes classes sociais ou que têm algum tipo de vulnerabilidade, seja de ser uma minoria sexual, questões de gênero, enfim. Então, isso é uma parte da resposta. A outra parte é que a gente estava vendo uma movimentação paralela, né, nos Estados Unidos, tinha saído já, tinha vazado, na verdade, né, um rascunho dessa decisão, derrubando o Roe versus Wade. Então, antes mesmo da decisão, a gente já sabia que esse provavelmente era o caminho que ia acontecer, e ao mesmo tempo no Brasil, que já tem o direito ao aborto muito restrito, né, no qual um país no qual o aborto fora dessas questões, fora dessas hipóteses bem restritas é crime, é criminalizado, também está tendo, principalmente com o governo Bolsonaro, uma crescente criminalização das mulheres que fazem o aborto. Então, a gente está observando, né, alterações nas portarias do Ministério da Saúde que tratam dessa temática, isso desde o começo do governo. E aí, então, a gente estava vendo isso, e aconteceu justamente o caso que vocês citaram, da menina de 11 anos, de Santa Catarina. Então, acho que foi essa confluência de eventos que permitiu, né, que nos deu essa inspiração para escrever o texto. Sobre a relação entre os dados e os direitos reprodutivos, a gente fala muito, né, que a questão da proteção de dados é uma questão relativamente nova no Brasil, nova no sentido de que, apesar de já terem muitas discussões acadêmicas, que datam da década de 70, 80, é nova para um público mais geral. Na Constituição agora tem, né, a questão de um direito à proteção de dados, que foi recentemente incluído, e essa relação é porque
tem um termo que eles usam, né, que a nossa vida está crescentemente datificada. Então, nada do que a gente faz atualmente fica sem registro. Então, tem esses dados em algum lugar que a gente pode não saber exatamente, né, quem detém esses dados. E aí os direitos reprodutivos surgem justamente porque quando você está falando de restrição de direitos reprodutivos e de uma criminalização desses direitos reprodutivos, você tem que pensar como os dados, né, que as pessoas, que são produzidos sobre as pessoas, ou que as próprias pessoas podem produzir sobre elas mesmas, podem ser usados contra as pessoas gestantes. Então, foi sob essa perspectiva que a gente começou a pensar e quis abordar. Então, eu acho que o direito, né, relacionado à proteção de dados, ele vai ser muito importante para todos os tipos de direitos, né? É um pouco como dizem que o acesso à justiça é a base de todos os direitos, porque é o direito de ter direitos e de demandar direitos. Acaba que no mundo atual, o direito à proteção de dados é fundamental para exercer qualquer outro tipo de direito, para você conseguir ter essa proteção. Então, Marina falou muito bem dos últimos eventos e sobre a movimentação interna na associação de pesquisa para buscar estudar com mais cuidado os impactos desproporcionais da datificação, né? A datificação corresponde basicamente ao crescente uso de dados e seu impacto na vida social. Acontece que cada grupo vai sentir e perceber os efeitos negativos e positivos da tecnologia de forma diferente, a depender de determinados marcadores sociais, né, que podem ser raça, gênero, orientação sexual, etnia, religião, origem e assim por diante. Então, como a Marina mencionou, foi nesse movimento que surgiu a ideia de escrevermos uma análise sobre o caso Roe vs. Wade e conectá-lo, né, na realidade brasileira, que atualmente lida com a escalada autoritária bolsonarista, né, e com diversos retrocessos em termos de garantia e concretização de direitos fundamentais. Então, nosso artigo nasceu desse diagnóstico do que poderia ocorrer por aqui e do receio de que as estratégias norte-americanas de tecnovigilância servissem de inspiração e fossem replicadas, né, no contexto brasileiro. Já a segunda parte da pergunta, né, a relação entre proteção de dados e direitos reprodutivos e sexuais, é um tema que me encanta desde o final de 2020, quando tive acesso ao relatório da Coding Rights, que analisa as políticas de privacidade de apps de monitoramento de ciclo menstrual. Os chamados Menstru Apps, né, são um dos apps de saúde mais procurados nas App Store e, de fato, eles são muito convenientes, né, permitem que mulheres e pessoas que menstruam possam ter maior controle e autonomia sobre seus corpos. Mas, ao menos, é a primeira impressão. A relação pode não ser muito clara entre a relação entre proteção de dados e direitos sexuais, reprodutivos e aborto. Pode não ser algo muito óbvio, né? Especialmente no Brasil, que ainda estamos nas fases iniciais de amadurecimento de uma cultura forte de proteção de dados. Então, a verdade é que praticamente todos os aspectos da vida humana estão sofrendo um processo de datificação, seja no setor público, seja na iniciativa privada, com os novos modelos de negócio, que dependem do processamento e uso de dados para se sustentar. E como sabemos, historicamente, as mulheres são vítimas de graves restrições de direitos e violências sistêmicas que as impedem de exercer de forma plena e segura seus direitos sexuais e reprodutivos. E aqui, no caso, especificamente, estamos falando do aborto. Atualmente, então, nós estamos também constantemente conectados. Portanto, a coleta de dados se tornou consideravelmente mais eficiente, né? A chamada economia orientada a dados, né? O inglês Data Driven Economy, se beneficia dessa onipresença dos dispositivos de coleta e processamento de dados que incorporamos no nosso dia a dia e usamos para tudo justamente pelo aspecto da conveniência, né? E no fim do dia, a extensão do mercado baseado em dados, ela se utiliza da expansão dessa vigilância, né? E não seria diferente com os dados de saúde, dados de pessoas, mulheres que menstruam. Então, para além de todo um mercado que vai tratar e vender os dados confiados por mulheres e pessoas gestantes que menstruam nos apps, o Estado também, quando está disposto a criminalizar o aborto, ele pode operar diferentes tecnologias, como a gente cita a hipótese de acessar o histórico de pesquisa,
para perseguir e condenar as pessoas que buscam abortar. Então, na prática, e é um risco, né, já está ocorrendo, mas hoje em dia o ativismo anti-aborto, ao menos nos Estados Unidos por enquanto, conta com estratégias mais sofisticadas para constranger e perseguir. As tecnologias de coleta e processamento de dados vão possibilitar, de uma maneira muito eficaz, rastrear e identificar pessoas que buscam abortar. E ocorrendo, né, a possibilidade de repasse dessas informações às autoridades, que pode levar a processos criminais. Então aí a gente faz uma persecução penal com a forte agência do Estado. E como a Marina falou, né, em casos assim, é importante lembrar que a proteção de dados não é um fim em si mesmo. Né? Esses dados de saúde, dados referentes à vida sexual, têm um elevado potencial discriminatório e vai trazer implicações para o exercício de outros direitos, como o acesso ao aborto seguro. Muito obrigada, pessoal. Vocês comentaram muito sobre a questão de proteção de dados, né? Então, agora eu gostaria de ouvir um pouquinho da Manu sobre essa temática. A Manu trabalha com questões de proteção de dados e privacidade na Cifernet Brasil, e foi ela quem nos conectou com a Marina e com a Hannah para trazer essa discussão hoje. Manu, muito obrigada pela tua presença. A gente sabe aqui, né, que tu tem um histórico de trabalhos relacionados à educação, tecnologia e direitos humanos, né? Então, eu gostaria de compreender um pouquinho, a partir da tua perspectiva, qual é a importância da educação para o uso seguro das tecnologias e como que isso pode ajudar na proteção de direitos humanos em geral e de direitos sexuais e reprodutivos em particular. Obrigada pela pergunta, Isa. Então, uma coisa que muito se fala é a ideia de uma cultura de proteção de dados e uma ideia de uma cultura de proteção de dados que seja brasileira, né? A gente acho que se inspira muito no contexto europeu, de alguma forma, só que a gente tem que entender que a gente vive contextos bem diferentes do que a Europa está passando hoje. Eles, enfim, vêm de um histórico já com regulamentos sobre regulamentos e leis de proteção de dados desde a década de 70, mais ou menos, enquanto a gente tem uma lei super recente. Ao mesmo tempo, a gente tem um estado de digitalização, por exemplo, que é até, em alguns sentidos, mais amplo do que lá, nesse sentido da administração pública e em outros serviços. O que isso dá para a gente? Que a gente está realmente criando, de certa forma, com a LGPD agora, essa cultura de proteção de dados, entendendo como que isso se adapta para o nosso contexto específico, como que isso se adapta para o Brasil. Então, eu acho que essa é uma primeira perspectiva. Então, por que a educação é importante? Justamente por causa disso. A educação fala muito sobre a gente ter maior autonomia, ter maior controle, ter maior consciência sobre esse uso que a gente está fazendo das tecnologias, que, como a Marina falou, né, está se disseminando cada vez mais. Acho que alguns dados legais de trazer, o Brasil ele é o quarto maior país em nativos digitais do mundo, e atualmente no país os adolescentes são o público que mais acessa a internet no Brasil. Então, quando a gente está falando desse uso consciente de tecnologias, e quando a gente está falando, por exemplo, de direitos sexuais, a gente tenta entender como que isso, como que os direitos sexuais estão nesse novo contexto de progressiva digitalização da vida. Na Cifernet Brasil, a gente tem um projeto que é o Cidadão Digital, onde a gente trabalha alguns temas que têm muito a ver com a discussão que a gente está tendo aqui hoje. O Cidadão Digital é um projeto que visa estar junto das escolas públicas, junto de organizações da sociedade civil, promovendo ações, aulas, palestras, mas também gincanas, saraus, enfim, promovendo estratégias de educação e de troca com cada contexto, com cada região do país, para a gente poder discutir um melhor uso da tecnologia e essa ideia que a gente tem de cidadania digital. E aí, como que entra esse tema, né, dos direitos sexuais dentro do cidadão digital? A gente tem um tópico específico que a gente trabalha, que são os relacionamentos saudáveis nas redes. O que significa isso? É a gente entender um pouquinho como que a gente se relaciona melhor uns com os outros nas redes, a partir de uma perspectiva também de entender que a gente está sujeito a vários riscos nas redes e que existem alguns tipos de violência que, inclusive, atacam mais mulheres e meninas que estão navegando na internet. Por exemplo, o doxing, que são ataques direcionados que a gente tem nas redes contra mulheres, que atinge muito ativistas com a divulgação de dados pessoais, dentre outros tipos de violência. E aí, como que o Cidadão Digital e as estratégias de educação do programa visam abordar esse tópico? Acho que uma primeira coisa importante que a gente tem em mente é que a sexualidade ela está presente em todo o desenvolvimento do indivíduo e ela tem características diferentes em cada etapa de vida. E a sexualidade da criança é diferente da sexualidade do adulto,
da sexualidade do adolescente, e por isso que é importante a gente trazer esse assunto em diversas esferas da vida, diversas etapas, e manter um diálogo sobre sexualidade sem repressão, com esclarecimento, com orientação, para que os adolescentes, nessa perspectiva educacional, possam entender os riscos que essas novas tecnologias trazem no desenvolvimento da sexualidade. Então, a gente tenta tratar os temas sem um tabu que normalmente é direcionado para esses temas, entendendo que os adolescentes estão usando as redes, muitas vezes estão trocando nudes, estão compartilhando imagens íntimas, e como que a gente pode estar mais seguro nesse compartilhamento, entendendo como que as nossas informações estão flutuando nas redes, como que elas estão circulando. Então, acho que fazendo um arremate, estratégias de educação são muito importantes porque visam dar maior controle e também uma perspectiva de riscos, né? De uma compreensão de riscos que te auxilia depois a tomar decisões do que é mais apropriado para você, qual que é o fluxo mais apropriado, os aplicativos mais apropriados para você utilizar, decisões mais esclarecidas sobre como a gente está navegando nas redes e como a gente está se relacionando de novas formas, né? Que só as tecnologias proporcionam. Então, eu acho que a educação é muito importante nesse sentido para os direitos humanos, e especialmente para os direitos sexuais aqui que a gente está citando, por causa dessa noção de controle, uma noção de risco e uma noção de compreensão desse cenário maior que a gente está inserido, principalmente num contexto brasileiro que é muito específico e que tem 1000 Brasis dentro desse Brasil que a gente vive. Incrível a contribuição, Manu. Eu acho que é muito bacana, né, como vocês conseguem conectar esses pontos. A gente teve algumas conversas de alinhamento antes, mas a Manu, Marina e Hannah trabalham em áreas um pouquinho diferentes, e é muito bacana quando a gente tem esse espaço, né, para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, e compreender que tá tudo ligado, né, tá tudo conectado. Bom, em paralelo a isso, eu gostaria de trazer algumas questões que foram abordadas na publicação da Hannah e da Marina e que se relacionam bastante com a nossa disciplina de accountability. Hannah, no texto vocês trazem um pouco da discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, como uma ferramenta que busca, abre aspas, tutelar os direitos das pessoas titulares de dados, apresentando salvaguardas e mecanismos de transparência e responsabilização para aqueles que utilizam dados pessoais. Fecha aspas. Na visão de vocês, qual é o papel que a LGPD exerce quando a gente fala sobre o uso de dados e direitos reprodutivos? No Brasil, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, que tem se falado ultimamente. É uma lei que nasceu após cerca de 10 anos de muitos debates travados em diferentes fóruns e por uma multiplicidade de atores. Então, a lei surgiu para disciplinar a forma como se deve utilizar dados pessoais. Por dados pessoais, a gente entende informações relacionadas a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Então, a LGPD é um novo marco normativo que busca proteger as pessoas titulares de dados, criando direitos, mas também deveres e obrigações para aqueles que tratam dados pessoais. Então, a legislação determina uma série de princípios, como transparência e finalidade, que devem nortear o tratamento de dados, né? Isso significa que os agentes de tratamento devem realizar o tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados à pessoa titular. A transparência já é um outro princípio central da legislação, que impõe àquele que trata o dado pessoal a obrigação de garantir informações claras, precisas e de fácil acesso sobre a realização do tratamento. Esse princípio é chave, porque ele permite que as pessoas não só conheçam o que é feito com seus dados, mas que também possam cobrar dos agentes, daqueles que realizam o tratamento, determinadas condutas e medidas aptas a assegurar o tratamento adequado dos dados. Então, a transparência é fundamental, porque a partir do momento que o titular conhece o que é feito, ele pode agir em cima disso, reivindicar seus direitos. A lei também estabelece outros mecanismos, né, para que a pessoa titular possa exercer seus direitos. Então, nós temos o direito a acesso a dados, a retificação, a eliminação e até mesmo o direito de revogar seu consentimento, caso a utilização esteja desviando da finalidade original, né? Quando a gente fala dos direitos reprodutivos, direitos sexuais e direito ao aborto, adentramos a seara dos chamados dados sensíveis, que são dados que a legislação conferiu um grau de proteção maior, dado o seu potencial discriminatório. Então, os dados sensíveis são aqueles cujo teor, o conteúdo,
quando conhecido ou processado, ele apresenta uma potencial utilização discriminatória ou particularmente lesiva à pessoa. Basicamente, se cair nas mãos erradas, pode ter um final desastroso, né? Culminar a estigmatização, a exclusão, ou até agravar já outras formas de marginalização. Mas é importante a gente destacar também que não basta a gente ter a lei, né? Não basta termos a legislação, precisamos também buscar formas de concretizar tudo aquilo que está escrito no papel, tudo aquilo foi consagrado no texto normativo. Aqui entra a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que está se estruturando e ela é responsável por fiscalizar e aplicar as sanções por condutas que violam a Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa autoridade, no fim do dia, ela também tem que estar atenta e sensível a essas questões ligadas aos aplicativos de monitoramento de ciclo, à vigilância das pessoas que buscam aborto, que essas questões atingem uma parcela muito específica da população e que tem suas particularidades. Já tem as particularidades de dificuldade de acesso à saúde, do aborto seguro, né? Já sofrem constrangimentos, mesmo nas hipóteses do aborto quando é abarcado legalmente, né? Como foi o caso da menina de 11 anos. Então, nessa interface de proteção de dados e direitos reprodutivos, direitos sexuais, a NPD também deve olhar com cuidado para garantir o adequado enforcement, né? Que é esse termo em inglês que a gente usa para aplicação e fiscalização dos entes regulados. É importante destacar também que a LGPD é uma lei geral, né? E, por ser geral, ela apresenta os fundamentos e direitos básicos, princípios norteadores para a regulação desse mercado de dados, do tratamento de dados. Por isso é importante a gente ter órgãos reguladores, o universo jurídico de uma maneira geral também, sensível a essas questões de gênero e sexualidade que passam nessa interface, nessa conexão de proteção de dados e direitos reprodutivos. Só a lei, por si só, ela não vai ser suficiente, né? A gente encontrar formas de viabilizar a adequada tutela das pessoas gestantes, das mulheres, que é a chave para a gente não retroceder ainda mais em termos de aborto seguro, em termos de uma vida plena, de desenvolvimento da subjetividade e personalidade tranquilo. Uau, Hannah, muito obrigada pela tua contribuição. É muito importante essa fala que tu traz, né, sobre o papel da administração pública nessa discussão, e também dos órgãos reguladores para que a lei seja cumprida, né? A gente discute muito isso na disciplina de accountability, é muito bacana essa conexão que tu traz. Marina, eu queria direcionar agora uma pergunta para você, sobre essa linha de raciocínio, né, de uso de dados sensíveis e práticas de vigilância digital que são encorajadas por estados. O texto de vocês traz informações muito relevantes sobre os menstrual apps, que são aqueles aplicativos que, conforme vocês colocam, realizam o monitoramento do ciclo menstrual e auxiliam no planejamento, na prevenção à gravidez e no alívio de sintomas. E eu queria saber um pouquinho de ti, o que é importante a gente saber sobre esses aplicativos e sobre essas práticas de vigilância digital relacionadas a eles. Então, sobre a grande polêmica dos menstrual apps, eu acho que, em primeiro lugar, não era a intenção do texto assustar ninguém e dizer deletem todos os menstrual apps, e alguns, apesar disso ter sido o conselho de várias pessoas formadas em direito, né, e vários, enfim, nos Estados Unidos, porque eles estão vivendo agora um cenário, né, que vai ser de uma acentuada, que eles preveem de uma acentuada criminalização das práticas do aborto. Mas o que é importante dizer sobre esses aplicativos é que existe uma maneira mais segura, né, de você usar esses aplicativos. E como é isso? O Consumer Report, que é uma organização que faz avaliações em relação aos consumidores, ele já fez uma avaliação de alguns aplicativos e duas características são bem importantes que eles destacam desses aplicativos serem mais seguros,
que são os aplicativos que não permitem third-party tracking, ou seja, não permitem que outras empresas, pessoas tenham acesso aos seus dados, que também só armazenam os seus dados localmente, no seu celular. Então, eventualmente, assim, se tivesse um vazamento de dados, ou mesmo se o Estado fosse com um mandado judicial pedindo dados de usuários, eles nem teriam esses dados para dar. Então, isso é um ponto, mas é importante pensar também que a segurança não dá para ser pensada de maneira individual, ela é sempre pensada de maneira coletiva. Então, não adianta a gente só se proteger, né? A gente tem que proteger todo mundo. Então, por isso que é importante essas noções. Não adianta você estar protegida se a sua amiga ou seu colega que você discute a questão de aborto e gravidez não está protegido. Então, a gente tem que ter essa ideia também e saber que nada vai ser 100% seguro e que uma boa prática para pensar nas formas, né, e nos riscos de segurança, principalmente relacionados à criminalização, é observar o que já aconteceu. Então, a gente não tem dados aqui do Brasil, mas o que a gente traz na reportagem é a criminalização nos Estados Unidos relacionada a desfechos de gravidez, né, eventualmente quando o bebê morre, enfim, logo no parto, ser investigado. As principais fontes foram bem mais elementares, não foram questões de aplicativo de menstruação, mas foi, por exemplo, histórico de buscas do navegador, mensagens. Então, é pensar muito mais, por exemplo, na segurança do seu celular e como é importante que a gente regulamente, né, e não fique com esse acesso irrestrito, que a gente sabe que tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, a polícia acaba tendo ao celular, embora seja ilegal, mas eles falam na hora que querem esse celular, eventualmente, né, numa abordagem, enfim. E qual a importância disso? Então, eu acho que são esses os pontos principais. Tem que pensar que também que existe uma utilidade, né, nesses aplicativos e que não adianta apenas a gente assustar e dizer para as pessoas não usarem, né? Existem opções mais seguras, mesmo que você também decida, eventualmente, por se manter num aplicativo mais tradicional, que tem armazenamento de dados, enfim, não é, assim, uma mensagem apocalíptica sobre a questão de segurança, é uma questão de estar consciente dos riscos. E não é uma tentativa de culpabilizar se eventualmente acontecer uma coisa sobre, não, foi sua responsabilidade porque você não leu a política de privacidade de 100 páginas, ou porque você não entendeu como funcionava, sabe? São questões muito mais coletivas, né, da proteção de dados de todos nós, todos e todas nós, do que realmente uma dimensão individual. Marília, muito legal essa perspectiva, né, que tu fala sobre o assunto, da gente não se apavorar, né? Eu entendo que o estudo de vocês veio como uma forma de sinalizar que isso tem acontecido, e que isso pode ser uma prática, né, que chegue ao Brasil, enfim, e que é importante a gente ficar atento e atentas. E daí eu queria fazer uma pergunta sobre isso também para a Manu. Na tua fala, tu citou um pouquinho, né, sobre a importância da gente conhecer os nossos direitos e da gente entender um pouquinho das políticas de privacidade, né? Que é um tema bem polêmico também quando a gente fala de proteção de dados. Então, Manu, eu queria te perguntar qual que é a importância dessas políticas de privacidade dos aplicativos e qual que é o poder, né, qual que é o papel do poder público na regulação do uso desses dados? Esses processos, eles são transparentes? Eles são acessíveis aos usuários e aos cidadãos? A Marina bem falou, né? Às vezes a política de privacidade é um documento lá de 100 páginas, com palavras que a gente nem sabe o que significa,
Então, queria escutar um pouquinho de ti, a partir da tua perspectiva, um pouquinho sobre essas políticas de privacidade. Isa, você e a Marina falaram duas coisas interessantes, né? Como que essas políticas de privacidade podem ser documentos gigantes, e a Marina trouxe um aspecto muito importante, que é a dimensão coletiva da proteção de dados, né? E eu acho que o que eu junto dessas duas coisas na minha cabeça, pelo menos, que a proteção de dados e a forma como a gente encara não devia ser um ônus individual da pessoa ali que está navegando e que tem toda essa responsabilidade de entender, de ler a política, de compreender o que está acontecendo. E, na verdade, quando a gente pega a base de princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, a gente tem alguns princípios super importantes que, inclusive, vão na contramão dessa ideia de que é um ônus totalmente individual ali do cidadão de estar em controle e exercendo a sua proteção de dados de alguma forma. Um princípio importante é o princípio da transparência, e ele se conecta muito com uma ideia que a gente tem de um conceito que chama Privacy by Design. O que é isso? A ideia é que quando a gente for construir uma nova tecnologia, quando a gente for construir um novo projeto, um novo software, enfim, algo que realize a coleta de dados, lembrando que para a LGPD isso pode ser um software que eu estou falando ali no meio digital, mas pode ser também um serviço que eu estou estruturando na minha loja que tem algum tipo de cadastro. A LGPD se aplica tanto para dados físicos quanto para dados que estão no meio digital. E aí o Privacy by Design é a ideia que em toda etapa, desde a construção, desde o pensamento, desde a ideação, né, desse produto, desse serviço, até o fim, quando eu acabo o tratamento, quando eu desativo esse serviço, quando eu elimino os dados, que eu sempre pense em requisitos de proteção de dados para serem colocados em todas as etapas. E o que isso significa na prática e como que isso pode me ajudar a entender um princípio que é importante, que dialoga com a matéria de vocês, que é o princípio da transparência que está na LGPD. Bom, basicamente, eu crio essa espécie de requisitos que eu preciso, eu observo eles e eu penso em coisas, por exemplo, como que eu minimizo, como que eu coleto a menor quantidade de dados possíveis para fazer essa finalidade, que é uma finalidade legítima que eu estabeleci, uma finalidade específica e explícita, e uma finalidade que é informada ao titular. E mais do que isso, essa informação ao titular, ela tem que ser capaz, pelo menos dentro dos princípios do Privacy by Design, que está na nossa LGPD e que também está no artigo 25 da GDPR, que é o General Data Protection Regulation, que é a regulamentação europeia sobre o assunto. Bom, basicamente diz que isso tem que ser observado. Essa lógica, né, de estruturação de privacidade e proteção de dados em todo o ciclo de concepção e de exercício de um serviço. E o informar e essa transparência que a gente fala não é simplesmente eu ter uma política de privacidade de 100 páginas que ninguém nunca vai ler e que ninguém nunca vai entender e que muitas vezes tem termos herméticos ali do direito que já são de difícil compreensão. Isso é um ponto importante, assim. A gente está enfrentando, talvez, na privacidade, na proteção de dados, nesses temas, um desafio que já é um desafio que a gente tem também em outros campos da vida, que é a compreensão de direitos, assim. Normalmente, direitos são muito fechados, normalmente a forma como as coisas são construídas não efetivam essa possibilidade, de fato, da gente compreender e da gente exercer os nossos direitos. E aí, dentro dessa lógica do Privacy by Design, mas dentro dessa lógica também do princípio de transparência, a gente não está falando de uma transparência que seja falsa, que seja essa política aí que simplesmente foi publicada. A gente está falando de informações que são realmente claras e que auxiliam na compreensão desse cidadão do exercício dos seus direitos, do exercício de como que aquele produto funciona, por que um dado está sendo coletado. E há diversas formas e diversas boas práticas para fazer isso, inclusive. Desde a minimização, que eu falei um pouquinho antes, você tenta não coletar mais do que você precisa. Algumas práticas a Marina falou também, a informação sobre compartilhamento com terceiros, e também dá mais controle para esse cidadão poder escolher. E aí eu dou um exemplo prático, assim. Quantas vezes a gente não baixa um aplicativo que às vezes pede para a gente um serviço de geolocalização, a gente baixou, vai apertando ali, vai permitindo, e acaba não se questionando, calma, para que eu preciso desse serviço de geolocalização para esse aplicativo específico? Está atrelado ali com a finalidade? Então, tem algumas boas práticas que podem e devem ser tomadas pelas empresas na produção de serviços, na produção de aplicativos, na produção de softwares. Uma delas é que esses elementos, né, de proteção de dados sejam ligados por default. Ou seja, eu realmente não vou pedir a mais, eu não vou coletar a mais antes, sem a necessidade disso. Então, que essas configurações, por exemplo, Bluetooth desligado, a geolocalização desligada, já venham por default e eu permita mais opções de controle para o meu usuário. E, além disso, na efetivação da transparência,
outras coisas que podem ser feitas, né? Eu dar mais opções de escolha. Ao invés do usuário estar ali, apertar numa caixinha, né? Li e aceito, toda essa política de privacidade, não, você dá mais opções, e opções falando exatamente, olha, isso daqui eu quero coletar isso para isso. Como que é essa relação? É quase que você dividir em várias sequências esse fluxo de dados e permitir escolhas efetivas para o usuário na perspectiva de interação que ele tem com esse ambiente online. Isso seria uma boa prática, isso seria o mundo ideal. Mas a gente sabe que existe todo um contexto econômico que muitas vezes dificulta isso, e inclusive uma prática que muitas pessoas fazem dentro das empresas é pensar, olha, eu tenho essa legislação para seguir, mas eu também tenho interesses econômicos e financeiros da empresa. Como que eu balanceio essas duas coisas? E óbvio que o critério para isso é a gente ter o respeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, e a gente pensar realmente numa lógica que seja mais protetiva para o titular de dados, que nesse caso está mais vulnerável e vai acabar, às vezes, sem poder usar um serviço ou limitado no uso de um serviço. Por quê? Por causa do interesse econômico, ou por não entender o que está passando por trás, muitas vezes não ter visibilidade mesmo dos compartilhamentos, enfim, das práticas que são feitas por muitas empresas. E aí, você perguntou também, né, como que é essa perspectiva de fiscalização e do cumprimento. No Brasil, a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é um órgão da administração pública, que é responsável por zelar, é responsável por implementar e por fiscalizar o cumprimento da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. O negócio é que a gente tem vários desafios nesse sentido que vão, enfim, desde o fato da ANPD ser uma instituição muito nova, uma instituição que está em formação, que está aprendendo, de certa forma, da capacidade de pessoal mesmo para fazer a fiscalização, para fazer tudo que está dentro ali da competência da ANPD, que é dado pela LGPD, que é a competência de fiscalizar, de sancionar, a competência também de educar. Enfim, são muitas competências para um pessoal hoje que é muito pequeno, de uma instituição que está em formação. Então, algumas das práticas que a ANPD tem adotado é trabalhar numa lógica de risco. Então, casos de maior risco mesmo para os titulares, casos de maior abrangência nacional. Eles têm produzido notas técnicas, feito análises, um exemplo recente é o caso do WhatsApp, mas também trabalhar numa lógica de educação, de produzir materiais, de produzir cartilhas, de poder esclarecer tanto a população quanto os serviços sobre as suas obrigações e seus direitos. E eu acho que esse é o grande desafio, assim. Outra lógica que a NPD tem trabalhado, na verdade, é de fazer parcerias, seja com outros órgãos, seja inclusive de troca de conhecimento com outras autoridades em nível internacional. Mas eu acho que o desafio entra em diálogo com o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? De pensar essa ideia de, na prática, como que a gente realmente faz essa cultura de proteção de dados acontecer e como que a gente dá mais transparência para as práticas que está acontecendo e chega mais perto do que é esse ideal, né? De realmente a gente ter essa proteção de dados por default, na forma como a gente concebe, na forma como a gente interage e até o final do uso de todos os aplicativos e serviços que a gente tem interação. Para isso, a gente precisa realmente de uma fiscalização eficiente, a gente precisa de realmente uma lógica cultural que preserve, que entenda, que compreenda que isso é uma responsabilidade coletiva, que isso tem impacto e que isso afeta nossos direitos. Nossa, super obrigada pelas informações, Manu. Eu acho que é muito importante, assim, a gente tá falando hoje com um público, né, de futuros administradores públicos. Então, acho que é muito importante a gente também entender que existe esse espaço para administradores públicos discutirem tecnologia. E não só existe, mas como esse espaço é muito importante, né, de ser apropriado. Então, fica aí, talvez, um caminho, uma sementinha aí plantada, para que a gente possa também se aprofundar mais nessas discussões que estão vindo aí com força, né? E são super, super importantes também para a gente pensar políticas públicas. Muito obrigada, Manu, pelas suas contribuições. E agora, pessoal, para a gente ir encerrando aqui esse papo maravilhoso, a gente falou bastante, né, sobre questões relacionadas às garantias de direitos hoje. E quando a gente fala sobre garantias de direitos, é super importante a gente pensar o papel, né, de organizações da sociedade civil, de pesquisadores, jornalistas e também de órgãos de gestão e controle da administração pública, para que se avance no conhecimento sobre esses temas e na capacidade de promover e proteger esses direitos. Então, eu queria pedir agora que cada uma de vocês deixasse aí
a sua mensagem final sobre a temática que a gente discutiu hoje. E a gente pode começar aqui pela Marina? Tá bom, acho que é difícil uma mensagem final, mas primeiro eu acho que as recessões e regressões nos direitos, sejam quais forem, direitos reprodutivos, no caso que a gente está falando, não podem nos amedrontar. Então, eu acho que, principalmente em relação à sociedade civil, é um papel de resistência a esse tipo de postura e também de avanço. Quando você proíbe o aborto, você está só proibindo aborto seguro. Você não está proibindo que abortos ocorram. Abortos vão ocorrer, só que você está impedindo que eles sejam feitos de maneira segura para todos, para todas as pessoas, né, gestantes. Sobre a questão dos dados, eu acho que demanda, sim, que a sociedade civil se integre mais, né? A sociedade civil especializada na proteção de dados e o restante da sociedade civil para conseguir que essas demandas se comuniquem mais. Também tem um papel, claro, do poder público de se adequar. Recentemente saiu, né, o relatório do TCU mostrando que boa parte, né, a maior parte dos órgãos federais da administração pública não estão adequados à LGPD ainda. Então, a gente está falando assim de um patamar bem básico de que a administração pública tem que se adequar à LGPD. E eu acho que das empresas também, né? Elas tiveram esse momento, né, de se adequar ao LGPD. Eu acho que teve um grande crescimento, interesse em cursos, enfim, mas realmente de buscar essas melhores práticas e de estar, né, ser parte dessa cultura de proteção de dados que seja garantidora de direitos e que realmente leve em conta a cultura brasileira e a realidade brasileira, como a Manu falou, que é muito diversa, né, dos exemplos que a gente buscou, né, no restante do mundo. Então, acho que essa é a minha mensagem. Em primeiro lugar, eu gostaria de encerrar agradecendo e dizendo que eu estou muito honrada de estar aqui compartilhando essa mesa virtual com três pessoas tão brilhantes e tão interessadas. Como a Marina falou, existe uma necessidade enorme de nos articularmos e resistirmos. O debate sobre proteção de dados não pode ficar restrito à bolha do pessoal dos direitos digitais. No fim do dia, a discussão sobre aborto é antiga e é pauta do movimento feminista já há muitos anos. Significa que já existem muitas pessoas debatendo e reivindicando esses direitos e com uma experiência gigantesca que pode somar agora com os aprendizados do ativismo do direito digital. Então, o universo da proteção de dados não pode se fechar. E por isso é tão fundamental travar diálogo com outros movimentos sociais, que não só de gênero, mas de raça também, por exemplo. E como a Manu falou, é uma tendência sem volta. O avanço tecnológico é bastante acelerado. E por isso devemos ficar alertas. A onipresença das tecnologias e a forma como incorporamos as tecnologias nas nossas atividades diárias aumenta todo esse espaço e esse potencial de coleta, captura e tratamento de dados. Então, cada vez mais irão saber sobre nós, sobre os nossos passos, sobre o nosso perfil de consumo, sobre nossos padrões e todos os vieses comportamentais. Contudo, não se trata de ser tecnofóbico ou demonizar o uso das tecnologias. É muito pelo contrário, mas é adotar uma postura crítica para incluir outras perspectivas que não só aquelas do segmento dos direitos digitais. E o último ponto, que é fundamental, sempre importantíssimo ressaltar isso, é que a tecnologia traz sim coisas novas. Ela inova em muitos aspectos, mas nem sempre. Isso quer dizer que muita coisa que já existe e é feita no mundo offline vai ser reproduzida ou até meio sofisticada no online. Então, formas de opressão, de dominação, de constrangimento que já eram feitas há 100, 200 anos atrás, poderão ser reproduzidas, multiplicadas, sofisticadas, enfim, aprimoradas da forma como você bem imaginar, em razão da tecnologia. Mas o problema já está aí, o problema é anterior, né?
Daí a importância da gente se aproximar de discussões de justiça social e debater as especificidades de um país como o nosso, que tem essa dimensão, extensão continental. E é um país que possui uma história de violência, desigualdades sociais e assimetria de poder muito profundas. Então, a minha mensagem é essa, no fundo, uma mensagem de esperança, para a gente buscar sempre articulação e diálogos horizontais, espaços de aprendizados. E no fim, é isso. Gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite mais uma vez, e espero de coração que a gente possa se reencontrar novamente e continuar e fomentar esse tipo de debate. Manu, tua mensagem, por favor. Acho que uma primeira coisa importante é continuar tendo debates como esses e pesquisas de qualidade, igual a Marina e a Hannah fizeram esse levantamento, e igual vocês chamaram a gente para discutir um pouquinho, estão disseminando esse tipo de informação e esse tipo de discussão, e isso é super importante. Acho que, para além disso, é muito importante da gente pensar como que essa digitalização progressiva da vida que a gente citou várias vezes aqui, a tendência é que isso se expanda, e aí a gente já pensa em outros contextos e usos de tecnologia, por exemplo, internet das coisas, outros contextos de captura de dados, e também outros contextos um pouco sobre como a gente está interagindo com a nossa cidade, pensando num contexto de cidades inteligentes, enfim. Eu sinto que a tendência é que essas coisas vão se expandindo cada vez mais e até de forma progressiva e rápida. E por isso que é importante, eu acho, que a gente está alerta para esses tipos de utilização que as tecnologias têm na nossa vida, mas como sociedade, participar desse tipo de decisão e clamar por esses espaços decisórios e poder pautar a agenda e poder estar nesse tipo de debate e abrir esse tipo de debate para o máximo de pessoas possíveis, justamente percebendo a giganteza que é esse Brasil que a gente vive, os diferentes contextos e como que esses problemas se ramificam de forma muito diferenciada para diferentes populações, para diferentes territórios, para diferentes regiões e para diferentes pessoas. Então, eu acho que é muito importante abrir mais espaços decisórios onde a gente possa realmente opinar, onde a gente possa decidir de maneira efetiva do tipo de tecnologia que a gente quer construir como sociedade, do tipo de cultura de proteção de dados que a gente quer como Brasil e como que a gente pode realmente interferir nesse tipo de escolha e que isso não seja tão verticalizado, que isso não seja algo que a gente só recebe. Eu acho que isso é um papel coletivo, é um papel multissetorial, é um grande desafio, mas é parte de uma estratégia daquilo que a gente quer, de uma estratégia de proteção de dados, de uma cultura de proteção de dados e de desenvolvimento tecnológico que pense no bem-estar e que seja saudável para o Brasil. Muito bom, Manu. Sempre bom lembrar, né, que quando a gente fala de direitos digitais, de proteção de dados, a gente está falando da garantia de direitos humanos acima de tudo, né? Então, é super importante trazer essa discussão e eu queria agradecer do fundo do coração, assim, a presença de vocês aqui hoje, Marina, Hannah, Manu, que disponibilizaram aí um tempinho do seu dia para vir conversar com a gente. Muito importante, né, levar essas discussões para todos os espaços que a gente puder. Então, só agradecer mesmo de coração e tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo vai adorar esse conteúdo. Lembrando que a publicação da Marina e da Hannah está disponível no site catarina.info, do portal Catarinas. E a gente também recomenda que conheçam as organizações Data Privacy Brasil e SaferNet Brasil, que atuam na pauta de proteção de dados e direitos humanos na internet.